dando seguimento à aula de exame físico. Agora vamos para a parte 2, que mais uma vez a nossa formação, atuação do Dr. Márcio, cirurgia do joelho e medicina do esporte, além da ortopedia, e Dr. Jonatas Brito, ortopedia, cirurgia do joelho e trauma ortopédico. Agora a gente vai falar sobre os testes especiais. Primeiro de tudo a ressaltar nos testes especiais é que você deve fazer ou pelo menos citar que o teste deve ser bilateral. Sempre fazer bilateral. E sempre iniciar pelo lado indolor. Por mais que seja um exame físico normal, você tem que citar isso, certo? Começando com os testes especiais femoropatelares. O teste mais clássico femoropatelar é para instabilidade femoropatelar. E ele é feito com 30 graus de flexão do joelho. O examinador coloca o joelho em 30 graus de flexão. Nesse caso, ele utilizou a própria coxa para colocar o joelho em flexão. Você pode colocar um coxinha, a própria mão. O fato é que o joelho tem que estar entre 20 a 30 graus, segundo a referência de vocês a 30 graus, e você faz uma translação lateral da patela. A positividade do exame não é a dor, e sim a apreensão pela patela, por a patela possivelmente sair do seu trilho e o paciente tem essa sensação. Por que a 30 graus? A 30 graus é quando a patela começa a entrar na tróclea. Então, biomecanicamente, com 30 graus já começa a ter um apoio troclear, portanto, teoricamente, inicia-se um apoio ósseo a partir de 30 graus que vai restringir essa patela para ela não sair. Se o paciente tiver uma displasia troclear, uma altura elevada da patela, a patela não estará dentro da tróclea, não começará a entrar dentro da tróclea e, obviamente, terá uma maior chance de fazer uma translação para fora do trilho dela, que é a positividade com o teste de apreensão. Aqui é um modo de fazer o teste de apreensão. Você pode colocar o seu próprio mão, de tal forma que o joelho fique a 30 graus e você faz a translação lateral. Nesse caso, o exame normal, o paciente não tem apreensão. Os testes femoropatelares para condromalácia não estão descritos na literatura referência da prova de vocês. No entanto, como são testes práticos, fáceis e do dia a dia, a gente está citando aqui, até porque você pode pegar um examinador que é especialista em joelho, ele pode perguntar para você. Teste de Zollern, você comprime a patela, na verdade você segura a patela para que ela não eleve, e você pede para o paciente contrair o quadríceps, de tal forma que você faça uma fricção da cartilagem troclear com a cartilagem patelar. A positividade é dor nesse caso. O teste de Rabot é quando você faz uma translação medial lateral juntamente com a compressão axial na patela em relação à tróclea. Ambos a positividade é dor e remete a uma dor femoropatelar, classicamente a condromalácia. Em relação aos testes meniscais, nas provas de R4, existe uma pergunta clássica que é sobre a positividade da dor em relação aos testes para dor ou para clique. No caso, saibam que o teste de McMurray, o teste de Bragar e o teste de Steinman II são positivos para cliques. Não é positivo para dor. Então saiba que esses três são para cliques. Os demais, todos os testes para menisco, são para dor. Os mais famosos e tradicionais é o teste de Apley, marcha de pato e Steinman I, que vai falar de cada um deles. O teste de McMurray é o mais clássico de todos, certo? Lembrar que é da flexão para a extensão. Os joelhistas, de maneira geral, tendem a fazer esse exame de forma dinâmica, fazendo flexo-extensão e rodando interno e externo. Mas o teste clássico é um clique palpável, então é importante que você coloque com sua mão que a que não está fazendo a rotação na interlinha para sentir o clique. Lembrando que existem livros, inclusive o TCZOLA em algumas versões dele coloca como positividade dor. Isso conceitualmente é errado por conta que a descrição do teste foi feito para clique. Então, você roda interno para testar o lateral e você roda externo para testar o medial. Dica: olha para o calcâneo e veja aonde ele está apontando. Para onde ele estiver apontando, você vai
está testando o correspondente menisco. E ele parte da flexão, fazendo uma rotação interna para o lateral e externa para o medial. Teste de Apley, bem fácil, você coloca o paciente de decúbito ventral, faz uma compressão axial seguida de rotação, mesmo padrão interno, lateral, externo, medial, só olhar para o calcâneo para você ver qual o menisco você está examinando. E além disso, classicamente, para a positividade do teste meniscal, quando você faz uma descompressão, você em vez de fazer compressão, você faz uma distração, você tem um alívio da dor, que é um teste normal, um teste de Apley normal, paciente com decúbito ventral, você faz 90 graus de flexão e faz a compressão axial, rotação interna e externa, e você faz a distração para alívio da dor. Teste da marcha de pato e teste de Steinman primeiro são bem clássicos. Lembrando que a marcha de pato, o paciente vai estar com o joelho hiperflexionado. Quanto maior a flexão do joelho, o fêmur desliza e roda de tal forma que ele apoia sobre os cornos posteriores do menisco. Então, quando o paciente tem uma positividade na marcha de pato, remete a uma lesão dos cornos posteriores dos meniscos, classicamente o medial. O Steinman primeiro, você coloca o paciente sentado e faz as rotações, e a positividade do Steinman primeiro seria a presença de dor, que é um teste do Steinman primeiro sendo realizado, rotação externa testando o menisco lateral e a rotação interna, o menisco medial. Existe um teste que não é citado nem no Falopa, nem no Tarcísio Eloy. No entanto, o livro do Campbell, que também é referência da prova, coloca o teste como mais específico. Na verdade, ele é o mais acurado, né? Ele tem acima de 90%, sendo 94% para o menisco medial e acima de 96% para o lateral, de acurácia diagnóstica. E o próprio Campbell fala que ele é primeira linha para screening de lesões meniscais. Então o teste é feito dessa maneira, você segura o paciente e promove uma rotação interna e externa. Você pode fazer com o joelho tanto em extensão quanto em 20 graus de flexão. E esse é um teste que os joelhistas, de uma maneira geral, tendem a utilizar bastante e está presente no Campbell. Então, esse aí pode ser fonte tanto de questão teórica quanto prática. Teste ligamentares agora, começando com os testes dos ligamentos colaterais. Primeiro de tudo, você tem que saber o que é tensionado em extensão e flexão. Quando você faz um estresse em extensão, você vai tensionar as estruturas capsulares e do pivô central. Então, quando você tiver uma positividade do exame, o que é a positividade? É uma abertura assimétrica comparativa sempre o lado contralateral. Clinicamente, você tem uma classificação 1, 2 e 3, até 5, grau 1, 5 a 10, grau 2 e acima de 10, grau 3. Se você tiver uma abertura em extensão, você tem que, a primeira coisa que você pensar é que você tem uma lesão do pivô central associado, uma lesão do cruzado. Quando você flexiona o joelho a 30 graus, você isola o ligamento colateral, seja o lateral, seja o medial. Além de você medir quanto aos milímetros, você tem que fazer também uma avaliação da parada. Então, uma descrição correta do teste é: eu coloco um paciente a 30 graus para isolar o ligamento colateral medial, por exemplo, realizo o estresse em valgo para o medial, ou seria vice-versa, e classifico quanto ao grau, 1, 2 ou 3, e quanto à avaliação da qualidade da parada. Aqui é um exemplo da avaliação dos colaterais. A maneira mais correta é você colocar o membro pendente da mesa e fazer uma espécie de poste com a mão e faz o estresse em vários valvos. Nesse caso, como a mesa só permitia um lado, você pode também colocar a mão fazendo um poste do outro lado, sem o membro pendente, só fazer uma flexão e realizar o estresse em vários valvos. O valvo vai testar o medial, o varo vai testar o lateral. Com a sua polpa digital, você pode estimar o grau de abertura entre 5, 10 e acima de 10 milímetros, mas sabendo que o mais fidedigno é fazer esse estresse sob escopia.
Teste do ligamento cruzado anterior. À esquerda temos o teste clássico de Lachman e à direita o teste da gaveta anterior. São testes do dia a dia, são mais fáceis para você lembrar na hora da prova, mas vamos descrever de acordo com o livro. O teste de Lachman é feito a 30 graus de flexão, você faz uma anteriorização da tíbia. Em relação à peculiaridade de prova é que o Lachman, teoricamente, ele testa mais a gaveta posterolateral, enquanto a gaveta anterior ela testa um pouco mais a banda anteromedial, porque a tensão do anteromedial é em flexão e a banda posterolateral em extensão. Então, se você tiver, no caso, um Lachman aumentado e um pivô reduzido, provavelmente o paciente tem uma lesão mais da banda posterolateral do que a anteromedial. Isso é uma questão de prova teórica. Além disso, a gaveta anterior você pode perder ponto se você não avisar o paciente que você vai sentar em cima do pé do paciente. Isso é uma maneira que você tem que fazer para você buscar uma boa relação médico-paciente, porque você pode constranger o paciente. Maneira correta de descrição da gaveta anterior é que você vai pedir a permissão do paciente para sentar no pé do paciente, vai palpar com seus indicadores o tendão do bíceps e os tendões da pata de ganso para ver se está relaxado. Você palpa os côndilos tibiais. Primeiro de tudo, avalia a relação da tíbia com o fêmur, lembrando que o fêmur ele é 10 milímetros posterior à tíbia, a gente chama isso aí de step off. E após isso, paciente relaxado, com quadril a 45 graus, joelho 90 graus, você faz uma translação anterior da tíbia. Esse teste é feito em dois momentos. Outros dois momentos, você faz a rotação externa. Quando você faz a rotação externa e você faz a gaveta, se você tiver uma translação medial aumentada, você tem uma instabilidade anteromedial. Pesquisar também lesões de cruzados da região medial. E se você tiver uma rotação interna 30 graus positiva, é porque você geralmente tem um LCP associado. Porque quando você tensiona o joelho em rotação interna de 30 graus, teoricamente é para você não ter mais gaveta, é para você negativar a gaveta. Portanto, se você tiver uma translação, é porque você tem um LCP provavelmente associado. Aqui é como a gente faz o teste de Lachman. Você coloca o joelho em 20 a 30 graus de flexão e faz a anteriorização da tíbia sem mais problemas. Você vê que essa paciente tem até um pouco de lacidão. Paciente mulher provavelmente tem um pouquinho de lacidão, por isso que o teste é comparativo. Lembrando sempre de fazer o teste comparativo. Aqui, lembrando de palpar as estruturas tendinosas para saber se está relaxado, palpa os platôs tibial, avisa o paciente que vai sentar e faz a gaveta anterior, que ele complementou com gaveta posterior. Em relação aos testes especiais, aqui é um pré-operatório e um pós-operatório, só para você ver a diferença da positividade do exame. À esquerda você vê um LCA totalmente frouxo, né? um Lachman positivo, de 3 cruzes, você vê uma anteriorização grosseira. E aqui à direita você vê que já negativou o Lachman após a reconstrução. Testes especiais ainda do LCA, teste do Pivot Shift. Lembrando, Pivot Shift é um teste que sempre cai na prova. Ele é um dos testes mais específicos para a lesão do LCA. E o que é abordado no Pivot Shift? Primeiro, você tem que saber o que é que reduz e o que é que subluxa. Pivot Shift, isso é um mnemônico para você lembrar que o pivô sempre reduz. Seja o Pivot Shift original, seja o Pivot Shift reverso. Então, o Pivot Shift ele vai reduzir. Ele reduz, ou seja, a tíbia tem que anteriorizar durante a realização do tipo Pivot Shift, que é de extensão para flexão. O jerk test é o contrário do Pivot Shift, que é a subluxação. E a redução e a subluxação estão relacionados com o tensionamento do trato iliotibial, outra fonte de questão teórica de prova. Então, como fazer o Pivot Shift? Você faz um estresse em valgo, uma rotação interna, parte da extensão para a flexão, você vai ver o platô tibial reduzindo e no contrário, de jerk test, você faz o movimento oposto, que ele subluxa. São duas maneiras de você fazer o Pivot Shift. Você pode abraçar a perna como você pode não abraçar a perna. Lembrando da posição da mão esquerda do paciente
do examinador a nível da fíbula proximal para forçar o valgo e a mão direita forçando a rotação interna, sempre partindo da extensão para a flexão do pivô e o jerk test ao contrário, movimento idêntico, mas de flexão para extensão. Lembrando de não confundir com o pivot shift reverso, que é para o canto posterolateral. Esse teste não é descrito na literatura de vocês, mas está descrito no Campbell, e é um teste que, como não é do dia a dia, pode ser fonte de ou esquecimento ou mesmo confundimento dos residentes. Então, neste caso, o pivot shift reverso é rotação externa, flexão para extensão e o valgo. O valgo é o único que mantém em relação ao pivot shift. Então, um mnemônico que você pode utilizar é que o V de valgo vence, que é o único que fica preservado. E a rotação externa e a flexão são opostos, por isso que ele é o reverso, né? Ele mantém a redução, ou seja, toda vida que você faz um pivot shift, você vai reduzir. Então, quando você parte da flexão para a extensão, na lesão do canto posterolateral, você vai reduzir a tíbia. Como fazer a manobra do pivot shift reverso para o canto posterolateral? Você faz uma rotação externa, você faz o valgo, aí você parte da flexão para a extensão. Se o paciente tiver lesão do canto posterolateral, você terá uma redução do platô tibial. O LCP, você pode fazer a gaveta posterior, como foi visto da outra maneira. Você faz a mesma aparato para a lesão do cruzado anterior, sendo que você faz a gaveta com translação posterior ao invés de anterior. Não tem dificuldade, não tem para que a gente ficar gastando mais tempo com isso. Em relação ao teste de Godfrey, é um teste que você deixa passivamente o joelho e o quadril a 90 graus, você segura pelo calcâneo, e a posição original da tíbia em relação ao fêmur é de uma anteriorização da tíbia. Como você faz bilateralmente, você pode fazer um exame comparativo e você vai ver que quando você tem lesão do cruzado posterior, você tem um rebaixamento, uma posteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Lembrando do teste do ligamento cruzado posterior, o teste de Godfrey é um teste passivo, 90 graus de flexão do quadril e do joelho, sem maiores dificuldades. Teste da contração ativa do quadríceps. O paciente que tem lesão no cruzado posterior, quando estiver com o joelho a 90 graus, quando você pedir para ele estender a perna, ele contrair a musculatura do quadríceps, primeiro haverá uma redução da tíbia para posteriormente haver a extensão da perna. Então, esse é o teste de contração do quadríceps. Ao contrair o quadríceps, ele reduz a posteriorização da tíbia. Aqui é um teste pré-operatório também do ligamento cruzado posterior. Aqui à esquerda você tem uma gaveta posterior positiva e abaixo e à direita você vê um lacma posterior positivo, ambos pré-operatórios de lesão do cruzado posterior. Mais um teste agora para o canto posterolateral, teste do recurvato, rotação externa. Você eleva um membro pelo hálux e você automaticamente, numa lesão no canto posterolateral, vai fazer um recurvato e uma rotação externa por conta das lesões das estruturas posterolaterais que restringem a rotação externa. Sem restritor, obviamente que vai rodar e vai fazer o recurvo. Aqui é um teste que, mais uma vez, não está descrito na literatura formal de vocês do exame físico, mas tem que saber, é muito batido isso em prova de residência, que é o teste do Dial. Dial test, que a positividade seria entre 10 graus de diferença. Quando você roda externo, sendo o membro a 30 graus de flexão, você vai isoladamente testar o canto posterolateral, e a 90 graus de flexão, quando você tem uma positividade, você tem a lesão tanto do canto posterolateral quanto do LCP. Então, positivou nos dois, 30, 90, lesão bilateral, só a 30, só do canto posterolateral. E a positividade seria 10 graus de diferença de rotação externa a mais. Aqui é o dial test, você vê o paciente em extensão, você pode fazer ele a 90 graus, desce e faz ele a 30 graus com a assimetria de rotação externa. Aqui, só mostrando uma lesão do cruzado posterior com canto posterolateral, uma gaveta posterolateral positiva, mostrando pós-reconstrução que
zerou a gaveta posterior, só para ter um paralelo da assimetria do exame. E por fim, citar sempre, isso serve para o joelho, mas para as outras articulações, citem sempre as articulações adjacentes. No caso do joelho, ele cita bastante o Trendelenburg e o teste de Ober, o Ober para o trato iliotibial e o Trendelenburg. Se for cair um exame físico do joelho, eles não vão pedir para vocês fazerem as manobras do quadril, mas você pelo menos tem que citar que toda articulação tem que ser feita, lembrando das articulações adjacentes. Então, dicas finais para a prova: usar sempre os instrumentos de mensuração, então goniômetro, fita métrica, tudo tem que ser utilizado. Nunca você vai falar sobre trofismo sem fita ou de arco de movimento sem goniômetro. A inspeção tem que ser em todos os planos, e o exame tem que ser bilateral. Você sempre tem que imaginar que o paciente tem que ser visto em todas as suas faces para não ter nenhum erro de mensuração. Citar sempre o exame comparativo. Joelho tem que ter exame comparativo. Se o paciente tiver uma lacidão ligamentar exagerada, ele pode até ter um pivô shift positivo. Então, nenhum teste é absoluto, então você tem que sempre comparar com um lado contra o lateral. Lembrar sempre das articulações adjacentes e lembrar sempre das rotações. Lembrar de avaliar a rotação do membro também, tanto na perna quanto na coxa. Comportamento sempre cortês com o examinado, isso aí está cada vez mais sendo levado em consideração na avaliação. Saber os testes mais comuns, a gente falou todos os mais comuns daqui, então saiba pelo menos esses de cós salteado com as suas angulações e saber como descrevê-los. Tá? Existem alguns outros testes menos comuns que são muito improváveis de serem cobrados, mas o examinador tem autonomia para perguntar sobre o que ele quiser. Então, quanto mais informações que vocês forem para a prova, melhor. E treinem para executar e descrever o teste ao mesmo tempo. Se você apenas descrever ou só fazer o teste, só executando, você vai perder ponto. Você tem que descrever, mostrar conhecimento e executar ao mesmo tempo. Bom, seria isso que a gente queria falar. A gente teve dois momentos das aulas, tanto um para inspeção e palpação e agora de testes especiais, contemplando todo o assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ter em contato com a gente nas nossas redes sociais, nossos contatos, sejam eles profissionais ou pessoais. E uma grande prova para vocês, a gente se encontra na revisão do final do ano. Um grande abraço.